Muito bem, meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é o missionário José Márcio, tá certo? E eu estou aqui convidado pelo nosso irmão presbítero Paulo César para tratar sobre o seguinte tema. O tema é Igreja e Estado se misturam? Qual é o papel da igreja em relação à sociedade? Qual o papel da igreja em relação a uma disputa política como a que nós estamos vivenciando nesses últimos dias? Então, eu quero te convidar a assistir o vídeo completo, tá certo? Estaremos trabalhando alguns pontos e quero te convidar a permanecer até o final e comentar o que você achou desse vídeo, tá certo? Curtir. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, também comenta, tá bom? A igreja e a política. Ponto 1. A ética cristã, ela defende que a igreja e Estado não se misturam, tá certo? Igreja e Estado eram uma coisa só no período da Idade Média, né, a partir de Constantino, ali por volta do ano 313, até mais ou menos ali o período da Reforma, havia uma unidade entre igreja e Estado. O Estado governava a igreja. E existem alguns países, como a Suíça, por exemplo, que ainda existe isso. O Estado, ele paga o pastor o seu salário. E, inclusive, nas escolas públicas lá da região, ensina-se não somente português, matemática, etc., mas ensinam também teologia. Então veja, a partir da reforma protestante, um dos lemas da reforma é lutar contra a separação da igreja e Estado, porque o Estado ele não pode governar sobre a igreja. A igreja precisa ter autonomia, como eu coloquei aqui. A ética cristã defende a completa separação entre igreja e Estado. Como já foi dito, igreja e Estado constituem esferas diferentes e separadas. Qual é a função do Estado? O Estado possui uma função e o seu serviço diante de Deus, diante da sociedade. Qual a função do Estado? A função do Estado é cuidar da economia, cuidar da educação, colocar pessoas qualificadas para ir para os ministérios da educação, da infraestrutura, da economia, etc, etc, etc. Qual é o papel da igreja? A igreja também exerce uma função e ocupa o seu lugar designado por Deus. O papel do Estado e da igreja jamais deve se misturar. A igreja não pode querer que o Estado cumpra o seu papel. O papel da igreja é um papel tanto espiritual como um papel social. A justiça social precisa ser prezada pela igreja. E isso é uma função da igreja. Mas veja que a função social também tem que ser algo prezado pelo Estado. O Estado tem que dar possibilidade para as pessoas conseguir dinheiro, trabalho, condição de vida, uma boa condição de vida, uma boa alimentação. Isso é função do Estado. Então veja, eu quero tratar dessa questão de igreja e Estado para depois nós especificar o nosso problema aqui, Brasil 2022, eleição a esquerda versus direita. Então veja que existia essa diferença entre igreja e Estado. O Estado tem sua função e a igreja tem sua função. Mas veja o que eu coloquei. Contudo, é sempre bom lembrar que, apesar da completa distinção entre igreja e Estado, o cristão deve manter em mente que Deus é a fonte de autoridade, tanto da igreja como do Estado. Deus é soberano sobre a igreja e sobre o Estado. Quem que coloca governantes? Deus. Apesar de às vezes Deus colocar governantes ímpios que maltratam a igreja, mas Deus tem o seu propósito, né? Nem sempre a perseguição, ela de tudo é maléfica para a igreja. Na história da igreja nos mostra que a perseguição de imperadores, de reis, de alguma forma foi benéfica para a igreja, manteve a igreja viva, manteve a igreja forte. Então veja, para nós adiantarmos aqui, portanto, a ética cristã entende que a igreja relaciona com o Estado apenas na área da preservação da moralidade.
A ética cristã. Nesse sentido, num tipo de função profética, a igreja serve de arauto que proclama o padrão moral exigido por Deus com base em sua palavra. Então aqui nós já entramos na eleição 2022, dia 30 de outubro. A igreja, qual a função da igreja? A função da igreja é uma função espiritual e é uma função moral, uma função social. Mas a igreja também funciona como uma proclamadora do padrão moral exigido por Deus. Por que a igreja se aliou-se à direita e não à esquerda? Por que a igreja se aliou a um candidato e não a outro? Porque as pautas de um candidato, do candidato que a igreja se aliou, é uma pauta da moralidade, pela vida, não há aborto, não há ideologia de gênero, não há a discriminação em relação a pastores e padres. Então veja que é exatamente por conta desse padrão de moralidade. Se apagou. O que foi que aconteceu? Voltando aqui, então veja que é por conta desse padrão de moralidade que a igreja se aliou a um partido e não ao outro. O outro partido, o outro lado, existe a legalização das drogas, a ideologia de gênero, banheiros públicos para meninos e meninas e para travestis, homossexuais. Veja que existe um padrão de moralidade e a igreja cristã, a igreja de Cristo na terra, como sal e luz desse mundo, ela precisa proclamar esse padrão de moralidade. Nós não podemos aceitar que entre no governo uma pessoa que é contra os padrões morais que a igreja tanto defende. Então veja um outro ponto muito interessante que eu coloquei aqui. Como o cristão deve tratar a política? Todo esse conceito já exposto resulta em alguns pontos importantes para o correto entendimento acerca da ética cristã e política. Vejamos alguns. Coloquei aqui 4 pontos. Primeiro, o cristão deve orar pelas autoridades constituídas. 1 de Timóteo 2:1 e 2. Então, independente da autoridade política ser benéfica à igreja, ser de alguma forma maleável para com a igreja, independente disso, nós como igreja precisamos orar pelas autoridades constituídas, porque foram constituídas por Deus, quer seja o lado bom, quer seja o lado mal. Como eu disse no princípio, às vezes Deus levanta um mal político para que a igreja se levante e entenda a sua função na terra. Então, primeira função da igreja o cristão deve orar. Ore. Se o candidato que você votou não ganhou, continue votando naquele ou continue orando por aquele que ganhou, tá certo? Independente de você concordar ou não com ele. Segundo ponto, o cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, boas e coerentes. Apesar disso, ele também deve cumprir suas obrigações tributárias. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O cristão deve ser um bom cidadão. O cristão não deve estar em discussões ou blasfemando o nome de Deus, indo por causas loucas em discussões públicas, sociais. Não precisamos disso. Existem momentos que, por mais que nós cristãos estejamos certos, mas é melhor nós nos calarmos para não entrarmos em questões tolas e que, de alguma forma, o nome do Senhor seja de alguma forma ali blasfemado na terra. Tá bom? Primeiro ponto o cristão deve orar pela autoridade. Segundo, o cristão deve ter um bom comportamento, deve se submeter às autoridades. Cristão deve se submeter. O seu partido ganhou? Amém. O seu partido não ganhou? Amém também. Deve se submeter às autoridades, entendendo que somente naquilo que não fira sua fé, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Primeiro você agrada a Deus. Se as leis dos homens não interferem na vontade de Deus, no mandamento do Senhor, você vai observar aquelas ordenanças. Mas se ferir a lei de Deus, você está desobrigado de obedecer aquelas ordenanças.
Terceiro, o cristão deve se opor às autoridades quando estas promovam leis contrárias à palavra de Deus, sem problema. Quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente o cristão irá incorrer em desobediência civil. É aquilo que nós temos falado. E por último, mas não menos importante, quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema do cristão protestar contra irregularidades ou ilegalidade política. Por quê? Porque, ao contrário, Jesus advertiu seus seguidores que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Isto em todos os sentidos. Eles devem tomar parte na vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através da sua palavra. Então, o que é importante para nós aqui relacionado ao cristão e à política? O cristão ele deve se meter em política? Sim, porque nós somos seres políticos, tá certo? Nós não podemos se meter em politicagem, né? No fanatismo, tá certo? Nós não podemos se meter nisso. Mas nós somos seres políticos, tá bom? O cristão não pode deixar que a igreja assuma o lugar do Estado. Ou o Estado assuma o lugar da igreja. O cristão não pode deixar que o Estado governe a igreja. Essa é a questão, que a igreja e o Estado não se misturam. Mas nós todos somos seres políticos e sociais. Nós somos seres sociais, pagadores de impostos. Nós somos cidadãos da pátria do céu, mas também somos cidadãos dessa pátria. E para encerrar a conclusão, eu quero dizer assim, nesse dia 30, pense muito bem antes de você votar, para que você e eu, nós possamos, amados, estar exercendo a nossa função de cidadão e exercendo de uma forma que não contrarie a vontade de Deus, tá bom? As ordenanças de Deus. Por quê? Nós devemos votar em alguém que é moralmente sadio, e não uma pessoa que está completamente deturpada, desvirtuada, longe da moralidade, longe da ética. Temos que votar em pessoas que se aproximam de nós, relacionadas à sua fé e à sua moral, tá bom? Então que Deus te abençoe.